cada um, por esta ordem, que é a ordem alfabética, a AD, Chega, Iniciativa Liberal, nos trouxessem qual é a vossa convicção, o que é que vos move, o que é que acham que faz diferença na alternativa que cada um dos vossos partidos preconiza. E por isso eu diria qual Portugal, ou se quiserem ainda mais simples, o que é que a cada um destes cidadãos interessados, os monárquicos são sempre cidadãos interessados, o que é que a cada um destes cidadãos interessados motivaria a votar no próximo ato eleitoral de 10 de março nas vossas alternativas. E por isso, agradecendo muito ao Dr. Pedro Neves de Sousa, ao Dr. Diogo Pacheco de Amorim e ao Engenheiro Albino Ramos, passo desde já a palavra ao Dr. Pedro Neves de Sousa. Ora, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, não podia deixar de ser agradecer o convite da Real Associação do Porto para estar aqui presente. A Aliança Democrática faz-se representar por mim, uma vez que a cabeça de lista hoje se encontra numa iniciativa já muito programada em Vila do Conde, isso foi explicado à direção, e portanto não vão ter o privilégio de ouvir o Dr. Miguel Guimarães e portanto terão que se bastar, digamos, com aquilo que eu vos vou transmitir, que espero que seja o suficiente. Em segundo lugar, a cumprimentar também o Sr. Moderador, os meus colegas aqui de painel, com saudações democráticas para todos, e agradecer também todo este envolvimento. Sempre que nós vimos a um debate, eu hoje de manhã estive numa escola com alunos do 8º e do 9º ano, e portanto, e agradeci-lhes exatamente a presença, porque acho que o despertar para a política deve começar desde muito novos. O meu próprio começou também na escola. Isto também, o tema da educação é um tema interessante até por aí, mas também agradecer-vos a presença, porque são cidadãos, são eleitores interessados e disponibilizaram um dia à noite para vir aqui ouvir-nos e colocar questões e eventualmente dissiparem algumas dúvidas que vos podem assaltar. Mas indo diretamente à questão que se coloca, a Aliança Democrática, como sabem, é formalmente uma coligação entre o Partido Social Democrata, o CDS-PP e o PPM. Eu digo formalmente porque materialmente é muito mais do que isto. A Aliança Democrática pretende ser um projeto político alternativo para o país. E por isso mesmo que há bocadinho falei, por exemplo, do nosso cabeça de lista, e há outros, que compõem as listas de candidatos a deputados que vão a votos no próximo dia 10 de março, e digamos que esta coligação não é um tripé, mas será antes um tripé mais independentes. Isto é, nós quisemos ir buscar à sociedade civil independentes, pessoas com trajeto nas suas áreas de atividade que pudessem enriquecer as nossas listas. Olhando para um político não numa perspectiva de carreira, mas numa perspectiva de ir buscar pessoas à sociedade que tivessem essa disponibilidade e que pudessem integrar a lista. Nós aqui no Porto, nos primeiros, não vou citá-los todos, mas temos, por exemplo, o Dr. Miguel Guimarães, que encabeça a lista, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, como temos também, por exemplo, em quarto lugar, o Dr. Óscar Afonso, que é diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que são pessoas que se disponibilizaram, cujo trajeto, digamos, é conhecido de todos. O professor Óscar Afonso é professor catedrático na Faculdade de Economia e, portanto, disponibilizaram-se para, já numa fase avançada da sua carreira, optarem por dar o seu contributo para um projeto político alternativo. E há bocadinho o arquiteto Paulo Valença chamava ou avisava que havia aqui uns carros bloqueados, e a palavra bloqueio veio-me à cabeça. Foi o seu autor ou foi o seu arquiteto? Peço desculpa, foi um dos dois. E a verdade é esta: o que é que mobiliza os cidadãos, o que é que mobiliza os partidos a unirem-se em torno da construção de uma alternativa de poder? É uma coisa muito simples. É nós olharmos à nossa volta e percebemos que vivemos numa sociedade bloqueada, vivemos num impasse. O cidadão hoje está bloqueado. Está bloqueado se quiser acessos de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Hoje estamos aqui sentados e, se fizermos um exame de consciência, nem necessitamos de o fazer, percebemos que muitos de nós temos seguros de saúde, e se tivermos uma situação urgente que tenha que ser atendida, se calhar olhamos, porque podemos, alguns de nós, ir para o privado, e portanto não vamos para um hospital público, porque temos a ideia de que, salvo raras exceções, vamos demorar muito tempo a ser atendidos. Temos hoje uma hesitação, quando temos filhos, de os colocar na escola pública, não pelo facto de haver algum tipo de estigma quanto à escola pública, mas porque a escola pública hoje vive também num impasse, nomeadamente quanto aos professores, que, como vocês sabem, hoje há uma percentagem elevada de alunos que não têm professores a algumas disciplinas. Por outro lado, nós hoje vivemos também num impasse, porque se formos jovens,
queremos aceder a uma habitação, ou se formos menos jovens, queremos aceder a uma habitação, e hoje, tanto o mercado de arrendamento como a compra e venda de imóveis está também bloqueado. Eu acho que, essencialmente, nós podemos continuar por aqui adiante, mas estes 3 temas são temas que, pelo menos, foram eleitos pelos cidadãos como os temas principais e que mais os afligem. Ora, o que é que pretende este projeto político da alternativa democrática? Pretende oferecer soluções que nos diferenciem daquilo que foi o governo nos últimos anos. Eu costumo dizer, já todos sabem, mas é importante nós recordarmos que, nomeadamente, 2 dos partidos que compõem esta aliança democrática, o PSD e o CDS, governaram entre 2002 e 2005, e recordem que governaram após o pântano e a demissão do engenheiro António Guterres, e depois foram chamados outra vez a governar em 2011, na sequência da entrada da Troika, onde tiveram que cumprir um memorando com tudo que isso implicou e tudo o que nós vimos que foi feito. Não obstante, ainda assim, o PSD e o CDS ganharam as eleições. Em 2015, estamos aqui a falar de Constituição, vamos falar adiante, houve aqui um entorce àquilo que era a tradição constitucional, que era um respeito, digamos, pelo partido ou pela coligação que mais votos e mais mandatos obtinha. E, portanto, em 2015, digamos, o Dr. António Costa resolveu, com a CDU e com o Bloco de Esquerda, fazer algo que nunca tinha sido feito. Eu penso que isto agora tem um slogan do Bloco de Esquerda, não é? Fazer o que nunca foi feito, e eles fizeram o que nunca foi feito. E, portanto, esquecendo-se de quem nos tinha conduzido em 2011 até à Troika, quem tinha negociado, quem nos tinha conduzido até aqui, resolveram governar aí já com as finanças equilibradas e com a Troika a abandonar Portugal. Ora, a partir desse momento, nós vivemos, digamos, uma maioria absoluta. Era um governo que, ao fim e ao cabo, tinha uma garantia em termos de apoio parlamentar por parte dos partidos mais à esquerda, tomou um conjunto de medidas essas que foram validadas com uma maioria relativa nas eleições subsequentes e que depois derivaram numa maioria absoluta. E a verdade é que a maioria absoluta nos conduziu até ao momento atual. Essa maioria absoluta fez com que o Dr. António Costa se demitisse, e nós dizemos isto várias vezes: a demissão de António Costa não tem a ver com os processos judiciais, tem a ver com uma incapacidade do Partido Socialista poder oferecer uma resposta aos problemas dos portugueses e apresentar até, digamos, protagonistas que pudessem ser atores principais nessa mudança. Aliás, em contraponto àquilo que vos disse há pouco, basta fazerem uma comparação entre as listas da Aliança Democrática e do Partido Socialista para perceberem com facilidade que a capacidade de recrutar por parte do Partido Socialista é limitada. Bom, mas vamos ao que interessa em relação àquilo que são as nossas propostas, as propostas da AD e aquilo que nós queremos. O que nós queremos verdadeiramente é algo que não está constitucionalmente garantido, mas que se calhar nós deveríamos começar a pensar nisto. Existe aquilo que eu gosto de chamar de direito à felicidade. A política não serve para interesses que não tenham que ver com as pessoas e com a felicidade das pessoas e com o bem-estar das pessoas. O que é que nós precisamos de fazer para alterar o estado de coisas? Nós temos primeiro que diagnosticar os problemas, e esse diagnóstico já está feito em vários setores de atividade, e temos que apresentar soluções. Nós hoje temos números que são verdadeiramente assustadores. Há bocadinho falava da questão da educação. Contabilizando as escolas profissionais, e muitas delas são financiadas, nós hoje temos números que nos dizem que 25% dos alunos portugueses estudam no ensino privado. O que significa que não há resposta por parte da escola pública, ou quem tem possibilidades de pagar o privado, coloca o seu filho na escola privada. Nós hoje sabemos, como vos disse há pouco, que há muitos portugueses que têm seguros de saúde, para além de outros sistemas que também têm, nomeadamente ligado à banca, ligado à DSE, e ainda assim vão ao privado em detrimento do público. Nós hoje temos, no acesso à habitação, uma dificuldade tremenda. Como é que esta situação se resolve? Na nossa opinião, resolve-se sem qualquer tipo de obstáculo ideológico. Hoje, eu acho que nós chegamos a um ponto onde temos que, com alguns aspectos ideológicos, temos que olhar para uma resposta pragmática aos problemas que nós encontramos dos portugueses. Falo da área da saúde. Para quem está mais atento, sabe que, por exemplo, no Hospital de Loures, de Cascais, de Braga, existiam parcerias público-privadas. Nessas parcerias público-privadas, a gestão do hospital era até elogiada, ao contrário do que já foi dito, pelo Tribunal de Contas. Eram gestões rigorosas,
onde havia um atendimento, onde havia mais consultas, mais cirurgias, eram hospitais que funcionavam bem. Ora, houve aqui um complexo ideológico que fez com que se entendesse que o Serviço Nacional de Saúde tinha que ser eminentemente público, quase como se tratasse, digamos, de uma purificação do sistema. O que nós propomos não é isso. Um doente que se dirige a um centro de saúde ou que se dirige a um hospital não está preocupado se vai ter atendido por um médico que faz parte ou por um enfermeiro que faz parte do Serviço Nacional de Saúde, ou se o médico ou um enfermeiro presta serviço ou tem contrato de trabalho num hospital privado ou então num hospital que esteja associado, por exemplo, a uma misericórdia. E, portanto, nós temos que olhar de uma forma pragmática para os problemas. Se há uma necessidade de cuidados de saúde, nós temos que perceber qual é a capacidade que está instalada no país, temos que a aproveitar, também não a podemos desperdiçar e, portanto, temos que apostar claramente também nestas parcerias com privados e com o terceiro setor, portanto, com o setor social. Isto não significa, porque mentes, digamos, mais perversas sob o ponto de vista político podiam pensar isso, isto não significa abandonar o conceito do Serviço Nacional de Saúde Público. Não é isto que está em causa. O que está em causa é perceber que há determinados limites que foram atingidos e então o que nós temos que fazer enquanto trabalhamos no robustecimento do Serviço Nacional de Saúde, temos que dar uma resposta rápida aos cidadãos. Por isso mesmo é que no programa da Aliança Democrática existe um programa de emergência que vai ser aplicado num prazo de 90 dias após a tomada de posse, que permita, com essa parceria com os privados e com o setor social, resolver questões relacionadas, nomeadamente, com cirurgias, com consultas, dando aqui um enfoque muito especial a algo que nos toca a todos, que tem que ver com os problemas de obstetrícia. Eu penso que uma das coisas mais chocantes que nós temos assistido nos últimos tempos são notícias que nós vamos lendo e vamos vendo na televisão de que senhoras grávidas não sabem para que hospital é que têm que se dirigir, senhoras grávidas andam de hospital em hospital, ou pessoas com doenças andam de hospital em hospital para ver onde é que vão ser tratadas. Nós estamos em 2024, estamos em pleno século XXI, somos um Estado-membro da União Europeia. Somos um país, digamos, de bons costumes, somos um país que está habituado a pagar impostos, e a este propósito, já lá vamos, nós temos a carga fiscal mais alta de sempre, temos tido uma carga fiscal mais alta de sempre, e a verdade é que não existe uma correspondência naquilo que são os serviços públicos. Quanto às escolas, a mesma coisa. O que é que nós temos que fazer? Qual é o problema das escolas? Nós, neste momento, temos, e vou dar-vos um exemplo que eu conheço muito bem, que é o caso do meu filho. Eu tenho um filho com 10 anos, passou por 2 pandemias, com todas as dificuldades que isto tem, portanto, esteve, digamos, a ter aulas à distância e a adaptar-se, como nós todos nos adaptamos também em termos de trabalho, com todas as dificuldades que uma criança de 6, 7 anos tem, e, entretanto, o que aconteceu foi que, para além desta pandemia, vamos imaginar que o meu filho estuda num colégio privado, não porque eu acho que seja melhor que o público, mas porque não vislumbro perto de casa uma escola pública que possa dar a resposta que eu considero adequada, e imaginem o que era agora ter falta de um professor de português, falta de um professor de matemática. Quando falamos da escola, nós temos que olhar para os professores. Temos que olhar para os alunos, mas quem ensina são os professores. E temos que perceber, primeiro, se a carreira de professor hoje é atrativa ou não é atrativa e resolver um problema que é uma reivindicação já antiga dos professores, que tem que ver com a recuperação do tempo de serviço, que vai dar posicionamentos remuneratórios superiores. Hoje em dia, e vou dar-vos um exemplo que eu conheço, que me é próximo, uma professora de Educação Física, que vive em Vila Nova de Gaia, foi colocada no Algarve, sem horário completo, e recebe um recibo de vencimento de 640 euros. A pergunta que eu faço é esta: há algum português que consegue viver fora de casa com 640 euros? Atendendo aos custos de habitação, com uma filha pequena, com 40 e poucos anos, que ainda não conseguiu consolidar-se junto de casa, que acabou o curso há mais de 20 anos. Esta realidade tem que mudar. E tem que mudar pelo seguinte: nós temos que pensar que tipo de modelo de sociedade é que nós queremos. Se queremos um modelo de sociedade em que somos todos individualistas e não nos preocupamos uns com os outros, ou se queremos um modelo de sociedade assente na família, na unidade familiar e que se possa desenvolver a partir dessa unidade familiar. Temos também uma proposta para a escola que, para além da recuperação de tempo de serviço, passa também por um nível de exigência que tem que ser feito aos alunos portugueses. A escola, entendemos nós, e por isso é que há aqui uma distinção já há muitos anos, e isso distingue-nos
de outros programas eleitorais que se apresentam a votos, nós entendemos que até o 12º ano o Ministério da Educação se chama Educação, não se chama Ministério do Ensino. E ao contrário, no ensino superior, politécnico e universitário, já se chama Ministério do Ensino Superior. Isto tem uma lógica, não é uma questão semântica. É que até ao 12º a escola tem um papel de ensino, mas também tem um papel educativo. A escola é o espaço mais democrático que nós podemos encontrar. É onde nós devemos promover, desde logo, a igualdade de oportunidades. Na escola, quem nasceu na aldeia mais recôndita pode se ingrar na vida. Na escola, todos podem, estudando, ser bons alunos, acederem a estudos superiores, terem um bom emprego, podem fazer aquilo que é ascender socialmente e profissionalmente, independentemente da terra onde nasceram. E eu confesso-vos que isto é algo que a mim me agrada. Ter um programa eleitoral que privilegia a igualdade de oportunidades e que acredita que a escola tem que ser para todos, mas tem que ser exigente. E nós hoje, e quem tem filhos ou netos, vai ser percebendo disto. Efetivamente, até ao 12º, o grau de exigência tem vindo a ser cada vez mais reduzido. Há uma tendência para facilitar. Parece que estamos a colocar obstáculos. E por isso nós propomos provas de aferição no 6º ano e no 9º ano, de forma a que os alunos ganhem responsabilidade. Por outro lado, apresentamos também um programa que tem, por exemplo, escolas profissionais artísticas, porque entendemos que o futuro das profissões não é o presente, nem é o passado como nós o conhecemos há 20, ou há 30, há 40 anos. Hoje em dia, nós olhamos para a frente e vamos ter muitas profissões no futuro que hoje não existem. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu estive num Congresso Internacional de Direito do Trabalho há uns anos atrás, onde apareceram pela primeira vez, numa conferência de Direito do Trabalho, os chamados influencers. Isto para os mais novos diz muita coisa, para os mais velhos diz menos. Mas hoje, ser influencer é uma profissão. Não existe um curso para isto, mas é uma profissão. Portanto, são pessoas que vão para as redes sociais que conseguem, em determinados setores, conseguem influenciar os outros. E há determinadas marcas que acabam por contratar esses influencers para que possam promover os seus próprios produtos. Eu falo disto como falo, por exemplo, de gestores de redes sociais, que hoje também é algo que existe e que há 10, 15, 20 anos também não existia. Há um conjunto de profissões que se vão apresentar no futuro e que são necessários. Pedir mais 2 minutos. Mais 2 minutos. E depois passaria a outro tema, numa outra ronda, mas queria só aprofundar este tema. Nós acreditamos, por exemplo, que a escola deve ser também, para além desta educação, destes valores que devem ser transmitidos na escola, e acho que a exigência, o estudo, o mérito, o trabalho, devem ser valores incutidos. Há muitas famílias que podem aconselhar e educar os seus filhos, mas há outras famílias que não têm essa capacidade, que não têm essa estrutura, que não tiveram essa formação, que não tiveram essa educação. Eu não estou aqui a falar, digamos, de valores civilizacionais. Isso é outra conversa. Eu estou a falar de valores de trabalho, de valores de exigência, que eu acho que têm que ser transmitidos desde cedo na escola. Portanto, nós acreditamos que a escola é esse passaporte que todos os alunos, todos os jovens podem ter para depois se ingrar. Só mesmo para terminar, o que é que nós pretendemos também? Pretendemos que esses jovens, depois de fazerem esse trajeto no ensino secundário, no ensino superior, não façam aquilo que têm feito nos últimos anos, que é emigrar. Emigrar porque não têm condições para estar em Portugal, porque não têm condições para aceder a uma habitação. Nós temos algumas medidas, vou dizer de forma telegráfica para cumprir o tempo, algumas medidas que nos parecem importantes para retirar os tais bloqueios, os tais obstáculos a que os jovens possam ficar em Portugal junto às suas famílias. É óbvio que hoje vivemos num mundo globalizado e há muitos jovens que querem ir pela experiência, pela aventura, para se enriquecerem, para terem outro tipo de vivências. Mas a verdade é que nós propomos, por exemplo, no acesso à habitação, remover o IMT, o Imposto de Selo, na aquisição da primeira habitação até cerca de 180 mil euros. Parece-nos uma medida que ajuda, não é tudo, mas ajuda. Nós propomos também uma taxa máxima de 15% de tributação até aos 35 anos em sede de IRS. Para quê? Para que esse valor, para que os jovens, quando acabam um curso com 22 ou 23 anos, possam olhar para a frente, possam constituir família, possam aceder à habitação, possam ter mais rendimento disponível para que aqueles valores que são gastos no início da sua vida possam, ao fim e ao cabo, ser utilizados
para começar a sua vida, e lá está, para começarem o seu caminho rumo à felicidade. Portanto, isto são alguns aspectos, mas nas outras rondas irei aprofundá-los. Muito obrigado. Fica-nos a ideia de esta alternativa que visa ultrapassar um conjunto de bloqueios que se notam na sociedade portuguesa, em especial nas áreas focadas pelo setor na habitação, na educação, também no sistema de saúde, e por isso a alternativa que a Aliança Democrática nos traz é de ajudar os portugueses e a sociedade portuguesa a ultrapassar esses bloqueios, se bem interpretar. E passo de imediato a palavra ao Dr. Diogo Pacheco Amorim. Muito obrigado, António. Paulo, obrigadíssimo pelo convite, a ti e à Real Associação do Porto. António, é um prazer voltar a ver depois de tantos anos. Colaborámos num livro, lembras-te, aqui há uns anos largos. Foi uma bela experiência. Os colegas de painel, obrigado por estarem aqui comigo também. E boa noite a todos. Eu vou ser muito sucinto e tentar ser claro. É comum dizer que o Partido Chega só faz barulho, só quer contestar, só quer refilar ao Partido dos Zangados. Eu quero dizer que somos um bocado mais do que isso. O que é que nós trazemos? E respondendo ao desafio, trazemos uma nova visão para Portugal. Pode parecer uma coisa besta, mas é de facto uma nova visão. Estrutural, ou seja, começar por o papel do Estado e o papel de nós, cidadãos. Temos tido um Estado que está a mais nos sítios onde não devia estar e a menos onde devia estar. Onde é que está a menos? Nas chamadas funções de soberania. O Estado tem, essencialmente, 4 funções que só ele é que pode, de facto, tutelar. Justiça, segurança interna, segurança externa e as relações internacionais, os negócios estrangeiros. E o Estado, de há dezenas de anos a esta parte, está completamente ausente destas chamadas funções de soberania ou regalianas. Todos nós sabemos. Ainda ontem tivemos, e temos tido, a polícia, porque está desautorizada, não pode fazer nada. As nossas forças armadas, os barcos não navegam, os tanques não andam, as armas não disparam, os aviões não voam. Na justiça, não vale a pena falar nisso, todos nós temos casos em casa de processos que duraram 15 anos, 20 anos, 25, atravessam gerações, passam de bisavós para bisnetos. Nos negócios estrangeiros temos uma política externa que flutua ao sabor das circunstâncias ideológicas de quem está. A política externa portuguesa foi sempre, tradicionalmente, fossem quais fossem os governos. Por exemplo, nestes últimos anos do Partido Socialista, nós temos uma política externa completamente, ou quase completamente, ao arrepio do que foi a nossa política externa tradicional. E onde é que o Estado tem estado a mais? E tem que estar menos? Na educação, na saúde, na segurança social. E onde é que está brutalmente a mais? Nos impostos que nos cobram. Porque depois vamos ver o que pagamos em impostos, o Estado da saúde, o Estado da educação e o Estado das chamadas funções soberanas. Meus senhores, sem autoridade de Estado não existe uma nação, nem existe um país. A autoridade, não digo a tirania do Estado, não é longe disso. O rigor constitucional do Estado, a aplicação da firmeza do Estado. Não há hipótese, não há liberdade. Sem segurança externa, sem segurança interna, não há liberdade. Não podemos sair à rua às 2 da manhã. Liberdade é poder sair à rua às 2 da manhã, 3, 4, 5, com 1 quilo de ouro na mão, à vista,
e saber que se chega a casa. O que é que nós queremos em relação a isto, a este ponto? Restaurar a autoridade do Estado e restaurar a liberdade dos cidadãos, onde a autoridade do Estado e a presença do Estado não tem que estar. O Estado tem-nos retirado o essencial da nossa liberdade. Liberdade de possuir. Nós já não somos donos das nossas casas. Com o IMI que pagamos, com tudo o que pagamos, já não somos donos de nada. Temos que recuperar. E, portanto, o Estado, destas chamadas políticas setoriais, tem que estar apenas na parte em que é preciso. Qual é preciso? É a rede mínima. Ou seja, ninguém pode ser abandonado à sua sorte, como é evidente. E às vezes dizem, o Chega tem aspectos socialistas. Não tem aspectos socialistas, não podemos é abandonar. Mas, senhores, o país chegou a um tal estado de degradação, de depauperização, a um estado tal, que essa rede tem que ser muito larga. A classe média está destruída. Eu vejo atribuir o crescimento dos partidos, como dizem, radicais, a variedíssimas coisas. Os partidos ditos radicais respondem a uma... Quem é que segurava o centro-direita e o centro-esquerda? Era a classe média. A classe média em Portugal e em toda a Europa foi destruída. Quase que não existe classe média. O sistema fiscal dos vários países europeus, perfeitamente avassalador, está a destruir a classe média. Já destruiu. Pouco resta. Há que reconstruir a classe média. Dir-me, está bem, mas então está a jogar contra si. É um partido radical que vive da ausência da classe média. Eu prefiro que os meus partidos deixem de existir e passem a haver uma classe média forte. Porque por isso é que nós lutamos a reconstrução de uma classe média. Nós não podemos ter um país onde temos uma bolha, a famosa bolha político-mediática, onde são os primos afiliados, os primos padrinhos que vivem bem a milhares de sinecuras pagas pelo Estado, ou seja, por nós, uma quantidade de pessoas proletarizadas a pagar isto tudo. Portanto, esta alteração do equilíbrio do Estado, para nós é fundamental. Isto muda tudo. Não tem projetos. Mas o diagnóstico está feito há muitos anos. Toda a gente sabe o que é que está mal. Não há ninguém que não saiba. Como corrigir o que está mal, como pôr as coisas nos eixos. Toda a gente sabe também, não é preciso ser uma luminária para perceber o que é que tem falta. Coragem política. As famosas reformas estruturais que todos nós ouvimos falar há muito tempo, todos os dias, todos os anos, pois, mas as reformas estruturais que ninguém... Porquê é que não se fazem? Não se fazem porque é preciso coragem política, porque vai em frente. Quem quiser fazer reformas estruturais neste país vai enfrentar interesses instalados, muitos e muito instalados. Essa é que é a questão. E ninguém tem coragem para isso, ou ninguém tem tido coragem para isso. Nós temos coragem para isso. Não é por acaso que o André Ventura, em 3 anos ou 4, trouxe o partido, com a nossa ajuda, a minha, de muitos outros, onde está? Porque as pessoas notam nele que há coragem política. Aquilo que tem falta. Esta questão, meus senhores, é essencial. Isto é aquilo que referia como uma nova visão. Ou seja, alterar estruturalmente aquilo que está. Claro que os interesses instalados vêm dizer isso é antidemocrático. Não. Dentro das linhas da própria Constituição. Aliás, depois falaremos também quais são os limites desta Constituição. Nós cumprimos rigorosamente a Constituição. Achamos que ela tem que ser alterada, como todos nós aqui achamos, de uma forma ou de outra. Sabemos que a Constituição está datada, mas isso fica para mais daqui a bocado. Eu queria deixar basicamente
basicamente este primeiro ponto. Todos os outros dependem deste primeiro ponto. As políticas públicas. O famoso Serviço Nacional de Saúde, que deveria ser um Sistema Nacional de Saúde. Em 81, discutiu-se no Parlamento, havia 2 projetos de Sistema Nacional de Saúde, de Serviço Nacional de Saúde. O projeto holandês, base holandês e alemão, que implicava um pilar público e um pilar privado. E um sistema 100% público, que era o inglês, que era defendido pelo Partido Socialista, os outros sistemas eram defendidos pelo Partido Social Democrata e pelo CDS. Infelizmente, ganhou o 100% público, o sistema inglês e o Partido Socialista. Agora, tem que ser assim eternamente? Claro que não tem que ser assim eternamente. É bem que o Partido Socialista continua agarrado ao sistema 100% público que sai poder. Que depois os desgraçados doentes morram nos corredores e à porta dos serviços. Isso para eles é indiferente. Querem ter o poder de nomear, por deixar de dar. E eu não quero ir mais longe, que havia no momento exato, mas poder para ter outras benesses. Isto tem que voltar atrás. Isto tem que voltar atrás. Escola pública. As pessoas têm que ter uma escola, seja pública, seja privada. Porquê é que o cheque de saúde nunca foi? Venha ao governo que vier, nunca houve o cheque de saúde, desculpa, o cheque de educação. As pessoas sabem como é que, na Bélgica, como é que funciona o sistema de ensino? Tem 3 tipos de escola. As escolas a história no fundo dos várias nações que existem lá dentro, cada uma tem o seu tipo de escolas. Existem as escolas do Estado e existem as escolas privadas. Qualquer um dos senhores, nós chega e mete o filho naquela que quer. Ao fim do mês, o governo paga à escola onde eu pus o meu filho. Ou seja, eu não tenho que estar a ter, se quiser ter um filho, hoje em dia com o Paulo Gordo, que é o sistema público de ensino. Eu estou a pagar o sistema público de ensino, aquela balbúrdia caríssima, com os meus impostos. E se quiser ter o meu filho em salvo, estou a pagar o meu filho numa escola privada. Eu estou a pagar duplamente a educação do meu filho. Vamos. Porque o essencial está dito. Isto, se me perguntam o que é que o Chega traz ou quer trazer isto. Uma alteração de paradigma. Muda muita coisa em tudo. Isto não é uma revolução. Agora, é uma alteração de paradigma que queremos trazer e gostaríamos que confiassem em nós para o podermos levar a efeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Fica-nos esta ideia do equilíbrio, do mais Estado nas coisas onde o Estado tem faltado e menos Estado e mais liberdade para os cidadãos nas coisas em que temos sentido maior peso do Estado em prejuízo da flexibilidade e da liberdade que deve existir, e fica-nos também uma ideia da reconstrução da classe média, de mudança do paradigma proposta pelo Partido Chega. E passo de imediato ao engenheiro Albino Ramos, da Iniciativa Liberal, para esta primeira intervenção. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado à Real Associação pelo convite. É um gosto estar cá a representar o meu partido e também falar no meu distrito e, portanto, porque estas eleições, particularmente as legislativas, têm esse ponto, que é um ponto que muitas vezes não se fala o suficiente, não é? Nós, no meio eu até tenho dificuldade em arranjar um adjetivo para caracterizar a cena mediática política portuguesa na televisão, mas no meio do que temos assistido fica difícil perceber que nós não estamos a eleger um primeiro-ministro, que não são as sondagens, nós estamos a eleger um parlamento, e é desse parlamento que depois tem que emanar um governo e algo que funcione, e tudo isto são noções meias estranhas por vezes em Portugal, particularmente desde 2015. 2015 acho que é o ano
assim mais próximo, mais relevante. Porquê? Porque o PS quebrou o que seria a linha vermelha do chamado socialismo democrático com a geringonça, e a partir daqui o jogo mudou, porque os equilíbrios têm de ser refeitos, e a política e os partidos não são mais do que tentativas de resposta, muitas vezes numa lógica de mal menor, às preocupações das pessoas e à organização. E se há coisa que eu não tenho a mínima dúvida, é que o panorama político português tinha que ser alterado. Tinha que ser alterado simplesmente porque os partidos que estavam cá já não respondiam, foram perdendo uma linha, o mundo foi evoluindo. E dentro disso, e sabendo que nós muitas vezes estamos demasiado centrados em nós, no nosso país e no que acontece aqui, mas nós efetivamente não podemos negar que vivemos num mundo cada vez mais globalizado e que provavelmente a melhor coisa de ser Portugal nesta altura do campeonato é mesmo estarmos dentro da União Europeia, com todas as coisas más que ela tem. Eu não estou aqui a dizer que é um projeto perfeito, estou a dizer é que um país que nem sequer consegue libertar capital para cumprir com as funções mínimas que tem que fazer, que é investir em melhorar os serviços públicos e o que entrega às populações, e em que a cena política vive normalmente de distribuir o dinheiro da Europa, não é? Aquela frase que o nosso antigo Primeiro-Ministro deixou famosa do "Can I go to the bank?", porque isto aqui dá para comprar mais umas clientelas e manter isto igual como sempre. Portanto, de forma muito curta, a Iniciativa Liberal está cá para transformar o país. E está cá para transformar o país porque, para mim, mais importante ainda para as nossas vidas, e não tirando importância ao que aconteceu no 25 de Abril, foi justamente o que aconteceu no ano em que, por acaso, coincidência, eu nasci, que foi em 1986. Porque foi isso que permitiu uma verdadeira transformação social no nosso país. O que é que eu quero dizer com isto? Eu nasci em 86, portanto as pessoas que são mais ou menos da minha idade tiveram uma coisa na faculdade chamado Programa Erasmus. E o Programa Erasmus, se calhar, foi a primeira vez que a nossa sociedade conseguiu, de uma forma transversal, o que eu quero dizer com isto? Que não são só as elites, as pessoas que têm acesso, conseguisse perceber o que era o mundo, o que era a União Europeia, o que são os outros países, e realmente começarem a fazer algumas perguntas. Olha, uma boa pergunta: porquê que nunca houve um partido liberal em Portugal? Porquê que ainda existem partidos comunistas em Portugal? Há uma série de perguntas engraçadas que nós conseguimos ir procurando respostas, comparando o sul da Europa com o resto da Europa. E, portanto, sim, é óbvio que nós somos um partido ideológico, é óbvio que ser um partido liberal é muito mais difícil. Desde logo pela palavra, é um partido e é liberal, a questão da pluralidade de opiniões, e tendo em conta que o objetivo dos partidos tem que ser exercer poder. Depois podemos ter partidos que querem o poder para garantir que fica tudo igual, enquanto eles vão dizendo que vão mudando umas coisas. Acho que o melhor exemplo que nós temos é o maior sucesso democrático no nosso país, que é justamente o PS, que não está cá hoje, porque, quer queiramos, quer não, o PS transformou-se no partido do regime. Ponto. E se quisermos falar um bocadinho de história, já agora, a sensação que me dá é que cheira a Primeira República, outra vez, por todos os lados. E eu que não quero, por todos os motivos e mais alguns, é nenhum tipo de reencarnação saudosista de homem providencial que nos vem libertar a todos e apontar para o caminho. Primeiro porque não há nada menos liberal do que isso, e segundo porque isso é nada mais, nada menos do que, na minha opinião, o triste fado do país de Portugal. E, portanto, em termos de... o objetivo principal visa responder à necessidade de toda uma geração que sabe o que é a União Europeia, que sabe que este país não precisava de ser tão mau. E isto é preciso dizer com todas as letras, porque Portugal é um dos países mais antigos do mundo, tem as fronteiras estabilizadas, o terremoto em Lisboa já foi há alguns séculos, não há nenhuma guerra civil, não há questões de fundo, não há nada que possa justificar a nossa má performance a todos os níveis, a não ser a nossa falta de capacidade de olharmos ao espelho e de pegarmos em algo que é profundamente liberal, termos mais responsabilidade individual e tentarmos tomar algum controlo
sobre as nossas vidas, porque efetivamente nós temos um país que tem muitos problemas, tem muitas coisas boas, e eu não sou de maneira nenhuma alguém que olha para o que se passou nos últimos 50 anos de uma forma negativa. Não, eu gosto da ideia, de algumas ideias da República, não gosto de todas, até poderia gostar, mas nunca na vida, desta República Portuguesa que nós temos, porque acho que há melhores formas de organizar uma República por todos os motivos e mais alguns, mas acima de tudo, esse desígnio. Porquê? Porque o que eu sinto a nível individual é que o partido, nós em Portugal temos um panorama político coxo, desde o início. Isto tem a ver com a nossa história, tem a ver com o nosso enquadramento, não é? O nosso centro não está no meio, está à esquerda. Aliás, estava a pensar o Chega, não sei se já disseram, também às vezes depende do contexto e do sítio, mas quer dizer, nem o CDS, por exemplo, era um partido que dizia de forma envergonhada que era de direita, o Centro Democrático Social, por isso é que todas aquelas correntes da direita, a determinada altura, acabaram por se instalar ali. E sim, há um lado do CDS que eu olho com algum saudosismo do que podia ter sido, claro que é o lado do CDS de Francisco Lucas Pires, há um lado do CDS que eu não olho com particular interesse, mas do ponto pessoal, mas que do ponto de vista social é absolutamente fundamental. E isso responde a uma pergunta: porque é que é importante a iniciativa liberal ir a votos? Exatamente, porque é indo a votos que nós apresentamos os nossos candidatos, as nossas ideias, e fazemos o mais importante. Já agora, a pessoa que provavelmente todos vocês quereriam ver aqui a falar pelo meu partido, o Carlos, costuma dizer uma coisa que eu acho muito engraçada, que é: se algum dia o PS apresentar um programa de governo que pudesse ser da iniciativa liberal e tiver maioria absoluta, eu vivo bem com a extinção do partido. E, portanto, aqui o objetivo é muito claro: é para ser poder, mas é para transformar o país. E não é para transformar o país com uma visão que não é de futuro, mas sim um reacender de tudo o que nós vamos vendo um bocadinho por toda a Europa. E só para terminar, porque não foquei demasiado nas políticas, vou começar ao contrário, começo no Chega e acabo na AD. Também mais um bocadinho de história, até porque nós, mal ou bem, temos muitas influências francófonas. Eu digo isto com alguma tristeza, mas é com algum conhecimento de causa, porque eu também andei na escola francesa, portanto conheço bem a história da coisa, a parte boa e também as muitas más. E no fundo, o que nós estamos a assistir em Portugal, do ponto de vista político, é o que aconteceu em França. O Chega dá jeito ao Partido Socialista porque dá uma falsa sensação de eternização no poder. Como é que isto acabou em França? Com o fim do Partido Socialista e com uma hipótese real de uma direita populista, eu diria que, à falta de melhor palavra, é essa palavra que eu encontro para classificar, que tem uma mensagem que, sim, ele diz o que as pessoas pensam, mas não é só para isso que nós estamos aqui na política. Portanto, sim, ele defende uma mudança, mas defende uma mudança diferente, uma mudança que não é a todo custo e que, sobretudo, está assente nas ideias. E não há melhor maneira de perceberem o impacto e a relevância da iniciativa liberal do que a primeira exposição que nós ouvimos da AD, que, no fundo, tem um cheirinho liberal, mas sem verdadeira energia liberal isto não reforma nada. E esse é o busilis da questão, porque eu gosto de acreditar que a saudosa AD, onde havia pessoas desde António Barreto, Francisco Lucas Pires e a toda essa geração que iluminaria o país para o futuro e do que poderia ter sido, eu gosto de acreditar que eles estariam todos na iniciativa liberal se estivessem cá hoje. Portanto, se calhar termino assim a minha intervenção. Obrigado. Muito obrigado. Fica um sublinhado de que foi a única pessoa que eu não precisei de acelerar, já estava acelerado. São pontos importantes para a governação, a eficácia e a eficiência. Isso também vamos trazer à AD. Muito bem. E por isso ficamos esta ideia que o engenheiro Albino Ramos nos trouxe de um apelo a uma reforma a sério, ou uma alternativa a sério, uma alternativa que leve à responsabilização das pessoas e que não acredite tanto nos impasses do Estado. E por isso termina esta primeira ronda com a posição dos nossos convidados, a posição de fundo, diria, dos nossos convidados.